Deus havia advertido Salomão ainda nos dias de sua glória. O reino que fora estabelecido com sabedoria, paz e prosperidade não permaneceria unido para sempre. Por causa da idolatria, das alianças espiritualmente corrompidas e do coração dividido do rei, o Senhor declarou que o reino seria rasgado. Não nos dias de Salomão, por amor a Davi, mas nos dias de seu filho. O trono permaneceria, mas o reino seria partido. O que se seguiria não seria apenas uma divisão política, mas uma ruptura espiritual que marcaria a história de Israel para sempre. Com a morte de Salomão, o reino unificado entrou em colapso. Roboão, seu filho, subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém. Ao rejeitar o conselho dos anciãos e endurecer o jugo sobre o povo, provocou uma revolta nacional. 10 tribos romperam com a casa de Davi, cumprindo a palavra que o Senhor havia falado por meio do profeta Aías. O reino foi dividido. Ao sul, Judá, governado pela dinastia de Davi. Ao norte, Israel, separado espiritualmente desde o primeiro dia. Roboão manteve Jerusalém como capital, mas permitiu práticas idólatras que corromperam Judá. Seu reinado foi marcado por instabilidade espiritual e pela invasão do Egito, que saqueou os tesouros do templo. Após ele, Abias reinou 3 anos. Seu governo foi breve, marcado por conflitos constantes contra o Reino do Norte. Apesar de suas falhas, Deus sustentou Judá por causa da aliança com Davi. Asa reinou 41 anos. Iniciou seu governo promovendo uma grande reforma espiritual, removendo ídolos e chamando o povo de volta ao Senhor. Houve períodos de fidelidade, mas também momentos de dependência política em vez de confiança plena em Deus. Ainda assim, Judá viveu anos de relativa estabilidade sob seu governo. Josafá reinou 25 anos, fortaleceu Judá espiritualmente e administrativamente, organizou juízes, promoveu o ensino da lei e buscou ao Senhor. Contudo, suas alianças com reis ímpios de Israel trouxeram consequências e quase custaram a estabilidade do reino. Jorão reinou 8 anos. Casado com uma filha da casa de Acabe, introduziu idolatria em Judá. Seu reinado foi marcado por violência, rebeliões e juízo. Morreu sem honra, rejeitado pelo povo. Acasias reinou apenas 1 ano. Seguiu os caminhos da casa de Acabe e morreu em consequência das intrigas políticas do Reino do Norte. Após sua morte, Atalia, sua mãe, usurpou o trono e governou por 6 anos. Tentou exterminar a linhagem real, mas Deus preservou Joás. Atalia foi derrubada e a dinastia de Davi foi poupada mais uma vez. Joás reinou 40 anos. Enquanto foi guiado pelo sacerdote Joiada, serviu ao Senhor. Após a morte do sacerdote, afastou-se, perseguiu profetas e terminou assassinado pelos próprios servos. Amazias reinou 29 anos. Teve momentos de obediência, mas também de orgulho e idolatria. Seu fim veio por conspiração.
Jotão reinou 16 anos. Governou com retidão, fortaleceu Judá e manteve estabilidade, embora o povo continuasse corrompido. Acás reinou 16 anos. Foi um dos reis mais ímpios de Judá. Introduziu idolatria, sacrificou seus próprios filhos e fechou o templo do Senhor, mergulhando o reino em profunda decadência espiritual. Ezequias reinou 29 anos. Promoveu uma das maiores reformas espirituais da história de Judá. Reabriu o templo, restaurou o culto e confiou no Senhor diante das ameaças estrangeiras. Foi durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, que Samaria, capital do Reino do Norte, caiu diante do Império Assírio. No ano de 722 a.C., as 10 tribos foram levadas ao exílio, e o reino de Israel deixou de existir. Judá permaneceu de pé, não por sua força, mas pela misericórdia de Deus. Manassés reinou 55 anos. Seu governo foi marcado por extrema idolatria, derramamento de sangue inocente e corrupção espiritual. Contudo, no cativeiro, humilhou-se diante de Deus e voltou diferente, embora os danos espirituais já estivessem espalhados pelo reino. Amon reinou 2 anos, persistiu na idolatria e foi assassinado. Josias reinou 31 anos, descobriu o livro da lei, promoveu uma grande reforma espiritual e tentou restaurar a aliança com Deus. Contudo, morreu prematuramente em batalha, e com ele se encerrou a última grande esperança de restauração nacional. Após o reinado de Josias, Judá entrou em rápida decadência. Jeoacás reinou apenas 3 meses e foi levado cativo ao Egito. Jeoaquim reinou 11 anos, desprezou as advertências proféticas e aprofundou a corrupção espiritual do reino. Jeoaquim reinou 3 meses e também foi levado cativo para a Babilônia. Zedequias reinou 11 anos, endureceu o coração, rebelou-se contra o domínio babilônico e ignorou até o fim os avisos enviados por Deus. Então veio o fim. Jerusalém foi cercada, o templo foi destruído, os muros derrubados e o povo levado cativo. A cidade santa foi reduzida a cinzas e a dinastia de Davi perdeu o trono visível. Judá caiu. O cativeiro babilônico começou. Para compreender melhor o reino que executou esse juízo e conquistou Judá, assista à série documental Os Reinos Antigos, Entre as Coroas e o Altar. O link da playlist está na descrição. Assim se encerra a história dos reis de Israel e de Judá. Tronos foram erguidos e derrubados, coroas brilharam por um tempo e depois se perderam no pó da história. Alguns reis buscaram ao Senhor, outros endureceram o coração. Todos, sem exceção, provaram que nenhum poder humano é eterno. O reino do norte desapareceu entre as nações. O reino do sul caiu sob o peso do pecado e foi levado ao cativeiro. A dinastia de Davi foi interrompida, Jerusalém silenciada, o templo queimado, mas nem mesmo o exílio foi capaz de apagar a promessa, porque acima de reis infiéis permaneceu um Deus fiel. A lâmpada de Davi não se apagou. Das ruínas, do cativeiro e da dor, Deus continuou escrevendo sua história, não mais sobre tronos passageiros, mas apontando para um reino eterno, que não será abalado. Os reis passaram, as coroas caíram, mas a palavra do Senhor permaneceu para sempre. Este foi os reis de Israel, coroas e profecias.